Bom, historicamente, especialmente em tempos de censura, né, de controle sobre a informação, os nossos jornalistas sempre se reinventaram, né, através da qualidade do texto, da maneira como estruturar a notícia, de modo a atingir, pelo menos, segmentos importantes da sociedade e burlar a censura, né? Assim foi com os jornalistas, assim também foi com os artistas, né? Então eu penso que assim, a qualidade e a criatividade na organização, na estruturação dos textos, né? Claro que internamente também contando com mecanismos que propiciavam, no tanto, conseguir pautar e publicar essas informações, essas notícias, mas eu penso que essencialmente através da criatividade e da qualidade, né, de apuração, de conhecimento, de aprofundamento desse conhecimento sobre o contexto histórico, social, político daquele momento, e colocar esse texto a serviço dessa qualidade de informação e de pesquisa. A gente também tem que considerar que, de fato, houve, né, esse controle por parte da Rede Globo de televisão, né, especialmente na cobertura dos movimentos diretos, mas também a gente tem que considerar que era um momento em que a gente ainda tinha uma definição mais clássica e clara das mídias. Quero dizer que a gente tinha rádio, televisão, cinema, né? A gente não tinha uma organização como a gente tem nos últimos anos, de ter redes sociais, né? De ter o acesso a essas redes, inclusive como colaboradores, esses usuários que colaboram com a informação, o compartilhamento de notícias que, invariavelmente, num país como o nosso, acaba burlando, né? Tudo bem, a gente descamba para fake news, mas a gente também vai para um lugar de esclarecimento, de conscientização. A gente hoje tem portais importantes que dão conta de trazer outras visões, outras análises sobre o cenários político, social, econômico, histórico, que a gente não tinha naquele momento. Então era, digamos assim, mais fácil se estabelecer um controle midiático sobre aquilo que era noticiado, né? Ainda assim, a Rede Globo não conseguiu, e acabou tendo que de alguma maneira, né, repercutir, né, não conseguiu enterrar o movimento. É um movimento muito grande, né? Existe um clamor nas ruas, e isso produziu, de alguma maneira, veículos que eram mais alternativos, ou veículos que tinham a possibilidade de pautar e fotografar, repercutir isso, produziu uma repercussão, né? Mas é fato que a gente tinha um outro contexto midiático para pensar. A gente está falando de meados dos anos 80, né? Preparando aí a cena, essa cena foi sendo preparada antes, né? Com o retorno de grupos intelectuais, educadores, artistas dos exílios, a notícia sobre os horrores da ditadura já repercutia há algum tempo, embora a gente ainda restasse, evidentemente, ali um segmento que penso que está vivo até hoje, né, infelizmente, que não acreditava ou preferia apoiar, né, a ditadura e os horrores dela como a via de preservação, de conservadorismo, porque não necessariamente as pessoas podem afirmar que não sabiam, que não acreditavam que existiam. Muitas acreditam, sabem que existiu e apoiam até hoje. A gente está vendo isso aí, né? Eu penso que para a maior parte da sociedade isso ficou muito evidente no movimento que a gente viu, que a gente assistiu na Candelária, a redundância, né, disso, um clamor social, né? Um clamor social. Eu penso também que a gente tem que considerar que a economia do país também andava mal das pernas, né?
E isso atinge uma classe pobre, uma classe trabalhadora. Então você mistura, né, de alguma maneira, cada um com a sua percepção e a sua maneira de observar aquela realidade, e você traz essas pessoas para o lado, né, para um lado só, para o lado de clamar por uma abertura política, por uma retomada da democracia, por novos momentos, novos tempos, não só de liberdade, que é o essencial, mas também de mudanças sociais, né? Mudanças na economia, uma abertura, evidentemente, em todos os sentidos. E a arte, né? A gente tem que ter a arte no topo dessa cadeia também, porque os artistas sempre tiveram uma influência. A gente está falando não só de artistas que falam ou falavam para um outro público, um pouco, digamos assim, mais elitizado, mas também os artistas populares, que estão engajados nisso, né? Então a gente tinha uma arte popular ali também, que sempre teve a capacidade de fomentar grupos sociais. Então acho que é uma junção disso, né? Para que houvesse efetivamente uma reunião de interesses ali convergentes em nome daquela abertura. Eu penso que ali a gente já assistia vamos chamar de arrefecimento, né, da brutalidade da ditadura, né? Porque ali já era efetivamente a decretação do fim daquele momento, né? Então já não era como foi nos anos 60, a partir de 64, depois a partir da década de 70, em que a gente assistiu ali um recrudescimento extremo, né, dos sistemas de controle, prisões absolutamente, né, aleatórias, fortuitas, e o sumiço de pessoas sem menor, né, fazendo aí o sucesso agora do filme do Walter Salles, ainda estou aqui, que trata centralmente disso, né, a partir do desaparecimento até hoje inexplicável, né, assim, digamos, do Rubens Paiva. Então eu penso que aquele momento, os movimentos sociais, eles já tinham retomado uma força, uma energia, né, quer dizer, pública, né? Basta dizer que o movimento dos metalúrgicos vem da meados dos anos 70, né? É anterior, e a gente tem a notícia, tem as imagens, né, os registros da reunião daqueles metalúrgicos fazendo a sua greve no ABC Paulista, em meio ainda a um momento, a um cenário de recrudescimento. Então os movimentos sociais já vinham, né, se organizando. A gente tem também as comunidades eclesiásticas de base, né, entrando ali e contribuindo para conscientizar os camponeses, né, nos interiores do Brasil, enfim. Tudo isso junto dá conta de dizer o seguinte: os movimentos sociais já não tinham mais, já não podiam ser mais tão retraídos ou constrangidos, né? Claro que os mecanismos de controle continuavam a estabelecer ameaças, né? As ameaças existiam ali, né? As tentativas de constranger, de diluir os movimentos sociais. Mas eu volto a dizer, há ali uma reunião de tantos movimentos, de tantos interesses, que houve a necessidade de um recuo ali, entender como os mecanismos de controle foram sendo colocados, de certa maneira, contra a parede nos anos 80, né? Porque, por isso que eu chamo de um arrefecimento da brutalidade, né? Forçosamente,